Senhor, toda honra, toda glória. Damos a Ti, Senhor Deus, o nosso louvor. A nossa adoração ao Senhor, que é digno de ser adorado, de ser exaltado. É por meio de Ti, é para Ti que estamos aqui, Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos. O nosso coração se alegra pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de termos o Senhor como nosso Deus e o nosso Pai. Aleluia, nós Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos por Cristo Jesus, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Pela palavra que nos foi dada, nos tem sido ensinada, pela compreensão, pela revelação trazida por meio do Teu Espírito. Gratidão, gratidão, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Entregamos o nosso louvor e a nossa adoração. E pedimos a Tua instrução essa noite. Doce Espírito de Deus, fala aos nossos corações. Usa-me nessa noite, que eu seja um canal do Senhor, inspirado por Ti, doce Espírito. Que haja entendimento, compreensão chegando ao nosso coração. Que a informação chegue à nossa mente, mas desça para o nosso coração como uma revelação. Espírito de sabedoria e de revelação no Teu pleno conhecimento. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, que haja compreensão, essas verdades venham cair em nosso coração e possamos crer na palavra, possamos viver aquilo que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Nós Te honramos, Espírito Santo, nós Te honramos neste lugar. Honra a Jesus, exalta Jesus aqui, glorifica o Senhor, honra, glória, louvor e adoração a Ti, ó Deus. Gratidão aí em nosso coração. E nós Te agradecemos pelas Tuas instruções, pelas Tuas direções, por fortalecimento, ânimo, força, alegria do Senhor em nosso coração. A Tua palavra nos enchendo, a Tua palavra nos fortalecendo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós Te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Aleluia. Ô glória. Obrigado, queridos. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Pode sentar. Oh, glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Você é feliz? Fala, você é feliz? Aleluia. Glória a Deus, nós temos motivos para sermos felizes, queridos, porque nós temos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como nosso Deus e nosso Pai, amém? E nós temos a Sua palavra que nos ensina, nos instrui, nos orienta. Aleluia, diga comigo, é tempo de crescimento. Aleluia, queridos, nós nesse mês de agosto, nós falamos a respeito de cura divina. Foi algo que o Senhor trouxe ao nosso coração. E ministramos aqui sobre cura divina durante todo esse mês. Foi um mês muito bom, que você foi edificado, você foi fortalecido, e você vai continuar andando em saúde, amém? Amém. Aleluia. E aí na segunda-feira, antes mesmo da gente terminar essa ministração, que nós tivemos ainda na quinta-feira, a Vanessa ministrando aqui, mas o Senhor trouxe ao meu coração para falarmos a respeito de fé. Fé é base, queridos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É um estilo de vida nosso, amém? Então nós precisamos falar sobre fé, precisamos nos encher de fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus, amém? E é isso que nós vamos fazer essa noite, ouvir a palavra de Deus. Sabe, eu estou na expectativa do meu coração, eu vou compartilhar com vocês. O nosso próximo tema vai ser para outubro, vai ser a respeito de prosperidade divina. Uma vida de prosperidade, queridos, uma vida próspera, uma vida abundante. E sabe, você vai andar em saúde como você está andando. Você vai andar em saúde porque você tem ouvido uma palavra. Nós falaremos a respeito de fé nesse mês de setembro. Nós seremos fortalecidos, enchidos pela palavra. E nós vamos entender a respeito de prosperidade divina também, aquilo que Deus tem para nós, como nós podemos andar em Deus, entendendo se a circunstância é o Senhor que traz, é Ele que traz, se Ele traz a pobreza, se Ele não traz, se Ele traz a miséria, se Ele não traz, o que Ele fez. Nós vamos entender todas essas coisas, amém? Para que a gente possa andar com convicção naquilo que Ele tem para nós. E eu digo para você, Ele já tem o melhor para a sua vida, amém? Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você, e a nossa fé vai ser aumentada.
por meio da sua palavra. Aleluia. Você pode fazer uma confissão comigo? Diga comigo. Os meus dias futuros serão melhores que os meus passados. A minha família serve e servirá ao Senhor. Os meus filhos terão um casamento maravilhoso. A minha renda será aumentada. Eu vou cumprir os planos de Deus para mim. E eu tenho ousadia para pregar o Evangelho. Aleluia. Amém, queridos? Nós vamos entender hoje que nós podemos falar, nós podemos e precisamos fazer confissões da palavra. E vem aqui, ó, essa confissão, ela vai falar sobre os seus dias futuros, vai falar sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre o seu chamado no Senhor, sobre o seu cumprir o do ID através da palavra de Deus. Amém? Então nós temos que declarar todas as áreas da nossa vida, andar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. E aí, a pergunta que eu coloquei para mim e para você: por que falar o que eu creio traz resultado? Por que falar aquilo que eu creio traz resultado? Diga comigo: porque o manual do fabricante diz que assim funciona. Qual é o manual do fabricante? Levanta aí o manual do fabricante, levanta. Talvez ele esteja impresso, talvez ele esteja no seu celular. Você foi criado por Deus, eu fui criado por Deus, e Ele nos deixou o seu manual. Como nós devemos nos mover, como nós devemos agir. Então a gente chama ele de manual, a Bíblia é o nosso manual, amém? Nosso manual de vida, como criar filhos, como andar no casamento, como nossos relacionamentos, como igreja. É o manual do fabricante, amém? Então abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1, aleluia. Vou pedir para minha esposa permissão para usar esse capítulo de Gênesis. Ela gosta, ela ama capítulo 1 de Gênesis. Ela traz cada ministração que o rapaz, onde é que você viu isso? E está lá, amém? E está lá. Gênesis no capítulo 1, a versão NVI que eu vou ler. Nós vamos ler alguns versículos dele. Deixa eu localizar aqui também. Aleluia. Irmãos, eu estou com grande expectativa para esse mês de setembro. Aleluia. Por causa de quê? Por causa da palavra. Porque eu decidi ser mais intenso na palavra no mês de setembro. Me encher mais da palavra, ouvir mais a palavra, meditar mais na palavra. E essa palavra é verdade, queridos. Ela transforma a nossa vida, ela nos fortalece, ela nos enche, ela nos anima. E nós vamos ser animados nesse mês de setembro pela palavra, amém, queridos? Porque vamos nos envolver ainda mais. Vamos ouvir falar sobre fé, a nossa fé será fortalecida, será aumentada em nome de Jesus. E começa assim, Gênesis capítulo 1, verso 1, pode projetar por favor, NVI. No princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Verso 6, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E diga comigo, e assim foi. Verso 9, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Diga comigo, e assim foi. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Verso 14. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Verso 20. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies.
e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E disse Deus, verso 24, e disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, de acordo, cada um de acordo com a sua espécie. Diga comigo, e assim foi. Verso 26, olha. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, esses versículos que nós lemos, e nós dissemos, assim foi, e disse Deus. Isso mostra para mim e para você uma característica de Deus. Você pode me dizer que característica é essa? Ele é um Deus criador. Amém? É uma das características de Deus, ele é um Deus criador. Aleluia, nós vemos aqui dizendo, ele disse, haja luz e houve luz. Juntem-se as águas debaixo do céu, e assim aconteceu. Disse, façam-se também os luzeiros no firmamento, e assim se fez. E aí no verso 26, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós olhamos para a Bíblia, algumas passagens, ela fala a respeito de Deus, e ela fala o rosto de Deus, os olhos de Deus somos chama de fogo, os seus cabelos, e Deus colocou a sua mão, e Abraão viu ele pelas costas. Então nós vemos uma imagem, uma característica ali em Deus, parecida com a gente, é ou não é? Isso mostra para mim que na verdade eu sou parecido com Deus, você é parecido com Deus, porque Ele nos criou a sua imagem. Diga, ele me criou a sua imagem e a sua semelhança. Então a sua imagem é ser parecido com Deus, e a sua semelhança, nós vamos funcionar como Ele funciona. Aleluia. É maravilhoso, queridos, entendermos isso, que quando a gente olha para uma característica do homem, é ser também criador. O homem, quem foi que inventou a roda? Foi Deus? Quem foi que inventou o carro? Inventou a mesa, inventou a casa, inventou esse prédio. Você percebe que muitas coisas o homem tem criado ao longo dos anos, ao longo da sua história, é uma característica humana. Até hoje o homem inventa. Inventa um site, uma página que você busca as informações, inventa agora uma inteligência artificial, inventa cadeira, inventa microfone. Ao longo da história, o homem tem sido criativo também. Isso demonstra para mim e para você uma característica que nós temos e recebemos da parte do nosso Pai. Sermos criativos, criarmos coisas novas, desenvolvermos coisas novas. Deus criou o homem para viver não criou o homem para viver debaixo de servidão. Coloca para mim o verso 26. Aleluia. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e disse, domine ele. Domine ele. Diga comigo, eu nasci para dominar. E ele disse, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Isso me lembra, queridos, Deus está falando aqui a respeito dos animais. Eu lembrei agora daquele texto onde Jesus fala para Pedro ir lá na boca de um peixe buscar uma moeda para pagar o imposto. Deus, através de Jesus, dominando a terra. Nós vemos outros textos onde Cristo acalma a tempestade, Ele está dominando a natureza. Então é uma verdade que foi feita para mim e foi feita para você. E coloca o verso 28, por favor. Aleluia. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis. Diga comigo,
fértil. Você nasceu para ser fértil. Você foi criado para ser fértil. Você foi criado para criar, você foi criado para dominar, você foi criado para produzir, você foi criado para multiplicar. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso e Ele nos determinou, sejam férteis. Aleluia! Fertilidade é uma característica minha e sua. E a fertilidade não se resume apenas à multiplicação, ter um filho, 2, 3, 10... Mas você ser fértil, você ser produtivo naquilo que você faz. Amém. Aleluia. Percebe, queridos, que nós precisamos funcionar como Deus nos criou para funcionar? Amém. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, porque é sobrenatural. É além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. É pela fé. É disso que se trata. Fé. Porque nós vemos na palavra aquilo que Jesus fez, e Ele disse, haja luz, e houve luz. E naturalmente a gente fala, oxe, como é que eu vou falar uma coisa e vai existir alguma coisa? Mas é assim, foi que Ele nos ensinou. Deus nos criou a sua imagem, e Ele nos criou com essa imagem, existe uma característica, algo específico, que nós vemos em Deus e que nós temos. Diga comigo, a boca. A boca. Nós vemos que Deus usava a sua boca e falava. Quem tem boca aí? Amém? Alguém tem boca? Aleluia. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. E essa boca tem uma função, que é falar. E assim como Deus falava, como Deus falou e Deus fala, nós precisamos também falar. E aí eu chamar a minha e a sua atenção. O que nós temos falado, o que tem saído da nossa boca? A palavra de Deus diz, morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utilizar, comerá do seu fruto. Qual é o fruto que nós temos comido? Como tem sido o sabor do fruto que está na nossa boca? É um bom fruto? É um fruto amargo? É um fruto doce? Aleluia. Morte e vida. E aqui a Bíblia nos mostra que Jesus estava falando o quê? Vida. Ele estava criando, ele estava trazendo a existência, ele estava gerando coisas através do falar. Coloca o verso 2, por favor. Aleluia. O que nós temos falado, queridos? A Bíblia diz assim, a terra era sem forma e vazia. Diga comigo, sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Agora a minha pergunta para mim, para você, o que foi que Deus fez diante dessa situação? O que foi que Deus fez diante desse lugar de escassez, desse lugar de trevas, desse lugar de vazio? Diga comigo, Ele falou. Você está acordado, irmão? Diga comigo, Ele falou. Então você e eu também precisamos falar. Aqui chama a minha atenção, queridos, porque nós precisamos entender o que falar no momento da dificuldade, o que falar no momento da escassez, no momento que as trevas parecem que estão nos cobrindo, estão diante de nós. Jesus, ou Deus, Ele falou, haja luz. No momento, Ele não olhou para aquela terra sem forma e vazia e disse, o negócio está ruim. Não. Ele olhou, viu que aquele lugar, aquela forma não estava condizente com aquilo que ele tinha dentro, com aquilo que ele tinha planejado, e ele disse, haja luz, e ele começou a mover aquele cenário, mudar aquele cenário. E muitas vezes a nossa vida está assim. Existem momentos em que circunstâncias passam sobre nós, pesam sobre nós. Talvez você olhe assim, rapaz, parece que as trevas estão se levantando contra mim. Mas você e eu temos um modelo diante dessas trevas, o que fazer, o que falar. E nós precisamos, queridos, aprender a abrir a nossa boca para falar vida. Nós precisamos abrir a nossa boca para mudar os cenários, porque nós usamos a referência que é Deus. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Aleluia. É por isso que existe a necessidade de fé. É por isso que existe a necessidade de ouvirmos a palavra, entendermos a palavra de Deus. Porque isso depende de fé.
Naturalmente não é possível, mas nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus, como nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Criador, aquele que fala e faz as coisas acontecerem. O que você tem falado em meio à circunstância, à pressão? Ah, pastor, mas tem tanto tempo que eu tenho enfrentado isso e tanto tempo talvez você esteja calado. Não, eu até comecei a falar, você começou, mas parou. Porque não está acreditando naquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Deus abriu a boca e disse vida. Ele começou a falar diante daquele caos. Ele começou a falar diante daquela circunstância. Diante do que estava vazio. Talvez você olhe a sua geladeira e diga, está vazia. Fala para ela. Talvez você esteja olhando a sua conta bancária e está vazia. Fala para ela. Talvez você esteja vendo circunstâncias sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Fale a essas circunstâncias. Aleluia. Nós já sabemos, queridos, nós já sabemos que nós podemos falar. Mas nós vamos ver de novo nessa palavra. Nós vamos ver de novo nas Sagradas Escrituras. Porque eu mesmo coloquei uma pergunta, pastor, eu posso trazer a existência falando? Não é apenas Deus? Diga comigo, não. Marcos capítulo 11, verso 12. Aleluia. Queridos, eu estou me despertando e querendo te despertar também. Aleluia. Sabe, lembrei hoje de manhã, nós estamos no mês de setembro, daqui a pouco é final de ano. A gente precisa ser um crente esperto, inteligente, a gente não pode ser movido pelo espírito natalino, não. Porque chega no final do ano, queridos, você quer mudar a sua vida, você quer mudar as suas finanças, você começa a planejar um 2024 diferente, vai ser diferente. Ei, você só vai viver em 2024? Começa a gerar agora, começa a mudar agora. Nós temos a palavra de Deus, queridos. Ela é o manual do fabricante, como nós podemos funcionar. E detalhe, muitas vezes os aparelhos não funcionam como o manual diz. Porque ele não foi acessado aquela função, ou porque ele está com algum defeito, ou alguém não conhece aquela função. Da mesma forma, sou eu e você. Nós precisamos funcionar como diz o manual, mas se nós não lermos o manual, queridos, nós não vamos desfrutar. E não adianta ficar empolgado cantando Jingle Bell no final do ano, e 2024, paz e amor, e as coisas vão mudar. Não, a hora de mudar é agora. Se encher da palavra, se encher da palavra, se encher da palavra. Onde está a circunstância? Na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, nas suas finanças. Onde estão as circunstâncias? Ei, é hoje que você e eu precisamos nos despertar, ou estarmos mais atentos à palavra de Deus e fazermos tudo aquilo que ela nos ensina. Amém. Aleluia. Nós não vamos entrar 2024 prometendo isso, prometendo aquilo, nós vamos entrar 2024 dizendo, Pai, obrigado porque 2024 vai ser na mesma pegada, na mesma intensidade que eu tenho vivido, na mesma intensidade que eu tenho declarado a palavra, com os mesmos resultados que eu tenho vivido até agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Não espere do final do ano para você ficar fazendo promessa, ou não, vou fazer uma avaliação na minha vida, uma reflexão, aquilo que eu preciso mudar. Não, você já vai entrar no embalo de 2024. Assim tem que ser. Marcos capítulo 11, aleluia, a partir do verso 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus estava com fome, foi procurar figo naquela figueira, mas ele não achou nada. No verso 14, então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. Jesus disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Jesus disse e os discípulos ouviram. Então ele disse em voz alta.
Ele falou, ele abriu a boca dele e disse. Ele não invocou o poder do Espírito, ele não pensou, ele disse. Ele abriu a boca para dizer. Amém? E a gente pula lá para o 22. De manhã, aí Jesus passou ali, foi para Jerusalém com seus discípulos, voltando de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, dá uma olhadinha, olha só, a figueira que amaldiçoaste secou. E aí a Bíblia diz que Jesus respondeu: tenha fé, meu filho, você precisa crer, homem. Se ajuste, creia em Deus. E ele diz: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aleluia. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aleluia. Que versículo poderoso, queridos. Que instrução poderosa que Jesus dá aos seus discípulos e a nós. Ele diz: se você acreditar, e você abrir a boca, se você falar ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, vai acontecer. Vai acontecer. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Deixa eu ver, eu achar uma pessoa aqui. O João. Cara, a Isabela. O João não, Isabela, o João já botou a mão no rosto assim, ó. Isabela. Isabela Moreira. Se eu disser que eu tenho um chocolate aqui, você acredita em mim? Então eu vou falar para você, eu tenho um chocolate aqui. Você acredita? Então vem buscar um chocolate aqui. Se você acreditar. Ó, tem um chocolate. Ajuda, eu ia passar para a Imra que gosta, mas eu falei, vou ajudar o Rogério. Queridos, o que eu fiz? Eu perguntei, eu falei algo para ela. Falei: olha, eu tenho um chocolate no meu bolso, você acredita? E aí o que ela fez quando ela acreditou no que eu falei? Ela veio buscar. Porque ela acredita no que eu falo. Eu falei para ela: tem um chocolate. Agora você já parou para observar aquilo que a palavra de Deus diz? Ele diz: eu asseguro. Eu afirmo a vocês, algumas versões dizem: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu fui buscar o significado da palavra assegurar, diz: tornar infalível, garantir, afirmar com certeza. Queridos, se nós somos capazes de acreditar em outra pessoa, quando nos diz algo, por que muitas vezes não acreditamos naquilo que Jesus disse? Não, pastor, eu acredito. O pastor Rogério. Queridos, eu vou te falar, eu tenho meditado nesse texto. Hoje eu falei, minha esposa ouviu eu falando igual eu ia falar igual um tagarela, mas eu não estava igual um tagarela, eu estava repetindo, meditando, porque eu falei: Senhor, eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar. Pastor, eu acredito. Não acredita não, crente. Acredita não. Quantas montanhas você já teria removido se você acreditasse? Se eu acreditasse de verdade. Não é que a gente esteja mentindo, querido, mas é porque nós não entendemos a profundidade, o poder que há nessa palavra. Aleluia. Porque Jesus, ele não estava falando para os discípulos mudar a geografia, mudar o relevo daquela região. Não, você vai para lá, você vem para cá. Não estava falando disso não. Ele estava falando a respeito de coisas nossas, a respeito do nosso dia a dia, a respeito de situações e circunstâncias que se colocam diante de nós.
Porque havia uma circunstância de escassez naquela árvore, e ele disse: nunca mais você vai produzir, ninguém vai comer mais de você. E nós precisamos acreditar, queridos, porque a palavra de Deus nos diz que nós podemos dizer ao monte, falar ao monte, e ele se transportará, falar à circunstância, falar ao problema, e ele vai sair, ele vai desaparecer. Pega essa palavra, medita nela, eu vos asseguro, garantia, tornar infalível, afirmar com certeza. Eu quero chegar ao nível de fé, onde essa palavra verdadeiramente é praticada por mim, onde os montes não vão poder permanecer diante de mim, porque eu vou falar a eles, eles vão sair. Aleluia! Eu vos asseguro, nós precisamos meditar na palavra. Quando Deus falou com Josué, ele disse: medita na minha palavra dia e noite. Medita na minha palavra dia e noite. Porque assim você vai fazer prosperar o seu caminho. Não é, queridos, você e eu pegar esse texto, lermos hoje e guardarmos a nossa Bíblia, lermos hoje, lermos amanhã, meditarmos nessas verdades. Nós vamos falar um mês todo sobre fé, para que você possa meditar, para que você possa ouvir a palavra, se encher da palavra, mas você precisa chegar na sua casa e meditar ainda mais dessas verdades. Você precisa acreditar que você foi criado à semelhança do Deus Altíssimo, com a mesma capacidade de falar e criar. Existem diversos outros textos na Bíblia que falam sobre falar. Crie, por isso falei. Morte e vida estão no poder da língua. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Precisamos ser vigilantes quanto à nossa boca. Aleluia. Ontem estávamos em um evento e um dos ministros falou sobre isso, comentou nisso. Mas essa semana eu estava rindo, eu estava com um dos irmãos aqui da igreja, uma família, a gente falando sobre isso. Cuidado com o que você fala. Nossa, eu estou morrendo de cansaço. Nossa, eu estou morrendo de dor de cabeça. Vou começar a preparar o óleo da extrema unção para vocês. Estou morrendo disso. Eu vou começar a trazer o óleozinho para esperar você cair, querido. Fala, misericórdia. Nós precisamos falar, queridos, com cuidado. Nós precisamos ser zelosos naquilo que nós falamos. Cuidadosos, porque a Bíblia diz que a morte e vida estão no poder da língua. Percebe, queridos, o que é isso? A sua língua tem poder. A sua boca, a sua fala tem poder. O bom disso, queridos, que a palavra diz que a vida, esse poder é capaz de produzir vida. Percebe, irmãos, que há uma responsabilidade colocada sobre mim, sobre você, e ao mesmo tempo, uma disponibilidade de 24 horas. Porque Deus não diz assim, olha, você pede, eu vou colocar no caderninho, eu vou colocar no sistema, para depois atender. Ele disse, ei, você mesmo vai falar e você vai gerar. Você vai gerar morte ou você vai gerar vida? Diga comigo, eu gero vida. Aleluia. Só que muitas vezes nós estamos apáticos diante do problema. Apáticos, chateados, aborrecidos, cansados. Esperando Gabriel, Daniel, um serafim, um querubim, um Joãozinho, alguém vir nos ajudar. E a palavra já nos deu o poder para mudar todas essas coisas. E às vezes a gente para orar ao Senhor, clamar ao Senhor, mas não para fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Dizer, declarar, chamar a existência. Aleluia. Nós vamos ser convencidos, esse mês de setembro nós vamos ser convencidos disso. Eu creio que um dos ministros ainda vai falar sobre falar, declarar, confessar a palavra. Que aqui não dá nenhuma ministração
para falar tudo isso. Eu vos asseguro, o próprio Cristo está dizendo, ei, eu garanto, eu sou a garantia, eu sou a confirmação, eu sou a certeza de que se você falar, crendo, vai acontecer. Então eu preciso agora crer. Eu preciso ter fé para isso. Então eu preciso ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra e ouvir a palavra para que eu possa verdadeiramente crer. Porque se eu crer, irmãos, não tem montanha que fique na minha frente. Aleluia. Já sei. O pastor manda fazer a faixa. Campanha da remoção das montanhas. Vai ser a nossa campanha do mês. Pastor ele quase sapateou agora, ó. Porque, irmãos, é um poder para remover montanhas, remover problemas, circunstâncias. Poder, é um poder que há na nossa língua. Há um poder, queridos. E eu estou tentando te convencer, assim como eu preciso me convencer disso. Eu estou tentando me ajudar. E aí talvez você diga para mim, pastor, mas você já ouviu, eu sei, eu creio, eu sei que é assim. Faz de novo, pastor, como é que é? Se você e eu crescemos na plenitude dessa palavra, queridos, você não estaria passando aquilo que você está passando hoje. Apesar de que circunstâncias vêm. Mas tem coisas que eu sei estar na sua mente. Meu Deus, eu não aguento mais. Senhor da glória, eu estou cansado disso. Não me responde não. Responde para você, é ou não é? Que tem coisas que estão na sua casa, na sua vida, e você está dizendo, Senhor, tem misericórdia, não aguento mais. Se você fala, não aguento mais, é porque está lá há muito tempo. Não é uma coisa que está passando. Então você e eu precisamos ser convencidos pela palavra. Precisamos deixar essa verdade nos convencer. Aleluia, essa verdade convencer a mim e a você. Tornar infalível, garantir e afirmar com certeza. Aleluia. Existe, como 2 Coríntios 4:13, o Espírito da fé. 2 Coríntios 4:13 diz, põe aí por favor. Aleluia. Nossa, aqui parece que é um espírito de confusão. Nossa, é um espírito de incredulidade. É um espírito de contenda. Já ouviu falar isso? Existe. Mas a palavra de Deus também diz, está escrito, criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Precisamos ser movidos por esse espírito de fé. Precisamos andar com esse espírito de fé. Precisamos ser guiados por esse espírito de fé. Onde nós olhamos a circunstância, onde nós olhamos as trevas dizendo, sai! Haja luz, haja vida, haja provisão, haja abastecimento. Oh, aleluia! Um espírito da fé, um espírito que nos faz andar em alegria, em que nos faz andar animados. Oh, aleluia! Em que você olha uma segunda-feira e diz, é hoje. Onde você acorda, pula da cama na segunda-feira, sapateando e dizendo, hoje é dia de coisas sobrenaturais na minha vida. Oh, glória a Deus! Onde você e eu não vamos olhar a segunda-feira e dizer, lá vem de novo essa segunda, lá vem de novo essa rotina. Não, nós vamos olhar, lá vem de novo o poder de Deus em manifestação. Lá vem de novo o poder de Deus em manifestação. Lá vem de novo coisas grandiosas. Lá vem novidade do Senhor para a minha vida. Porque é o Espírito da fé que nos move, nos faz crer e nos faz falar. Nos faz crer e nos faz falar. Oh, aleluia! Nós precisamos levantar animados, queridos, todos os dias. Amém. Aleluia. Levantar empolgados. Eu sei que a gente não vive de empolgação, porque tem dia que a pressão está lá. A pressão chega, mas a palavra chegou primeiro na minha boca e no seu coração. A palavra de Deus vai sair com força. A palavra de Deus vai sair com fé.
Sabe qual é a minha proposta? Eu estava pensando nisso hoje à tarde, a minha proposta para mim, para você, por mais que nós já tenhamos conhecimento. Eu tinha que ter falado isso no começo. Mas é você pegar essa ministração de hoje, como se você nunca tivesse ouvido falar dela. Como se você nunca tivesse ouvido falar essas verdades. E você começar a olhar como se fosse uma novidade. Caramba, nunca ouvi falar. Não sabia, rapaz, nunca ouvi falar disso. E você começar a olhar de forma minuciosa para a palavra de Deus. Começar a meditar nesses textos. Vai lá para Gênesis capítulo 1, do 1 ao 28. Depois vai lá para Marcos 11, 23, como se você nunca tivesse escutado isso. Porque quando você ouve uma novidade, querido, você fica meio admirado. E você, peraí, eu vou dar uma olhadinha melhor nesse o que está escrito aqui. Eu vou analisar melhor o que está escrito aqui. De repente você começa a se empolgar. De repente você começa a se animar. De repente você começa a acreditar. Porque, rapaz, era algo que eu não sabia que existia. Era algo que eu não sabia que podia. E você começa a se animar com aquilo. Hoje é o primeiro culto nosso do mês de setembro. Eu te animo, queridos, a pegar essa palavra, a pegar essa ministração de hoje, como se fosse o início, o princípio de tudo para você. Um novo convertido que nunca ouviu falar sobre isso. E você vai pegar e vai esmiuçar. E você vai olhar assim, peraí. Eu lhes asseguro se alguém... Não, peraí, isso é na NVI. Agora eu vou lá na Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Corrigida. Agora eu vou lá na Almeida Século 21. Agora eu vou na nova tradução da linguagem de hoje. Agora eu vou na nova versão transformadora. Começa a olhar a palavra de Deus. Começa a ler, meditar, esmiuçar essa palavra dentro de você. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos passar o mês de setembro todinho falando de fé. E você pode olhar e dizer assim, é só mais uma ministração que eu já ouvi lá no Rema. É só alguém falando de novo sobre fé, mas eu já sei, cada versículo que ele fala eu já sei de qual é salteado. Mas saber o que está escrito não traz resultado. O que traz resultados é você viver essa palavra. É você pegar a palavra que diz, eu os asseguro. Asseguro. Que é, eu vou ver o que é esse negócio de asseguro. E você olhar e eu te dou minha garantia. Pode confiar, pode confiar. Porque às vezes a gente passa pelas palavras e não olha o significado. A gente até sabe o que é. Mas o significado real, profundo dessa palavra a gente não sabe. Mas quando a gente olha, a gente vai e diz, olha, deixa eu ver. Tornar infalível. Quer dizer que se Deus ou Jesus, Ele está dizendo que é infalível aquilo que Ele está me falando. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É infalível Ele dizer, se eu disser para o monte, ergue-te, vai acontecer. Jesus está dizendo que isso não vai falhar. Se eu tiver fé, se eu crer. Então eu vou pegar essa verdade, eu vou pegar o significado disso, colocar para dentro de mim, queridos, e vou andar nela. E vou entender que há um espírito de fé dentro da minha casa, dentro da minha vida, onde você vai olhar segunda-feira, pode ser o cenário que for, pode ser a situação que for, pode ser a escassez que for, e você vai dizer, agora eu vou falar com um espírito, não de incredulidade, não de preocupação, não de ansiedade, não de medo, mas pelo espírito da fé eu vou crer e vou falar, muda, haja, chegue, cessa. Um espírito que nos conduz, um espírito de fé. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Sai daqui, irmãos, pegando essa palavra. Levanta amanhã. Que hora você levanta? Eu levanto às 5. Então levanta às 4:30. Você quer resultado diferente, as suas ações precisam ser diferentes. O seu nível de intensidade com a palavra precisa ser diferente. O meu nível de comunhão com essa palavra, de meditação nessa palavra, precisa ser diferente, para que eu possa alcançar tudo aquilo que ela está me dizendo. Aquilo que ela está me garantindo, o próprio Jesus falou isso. Aleluia. Ele não falou problemas, querido, nós precisamos andar assim, nós precisamos falar a solução. O problema você já sabe qual é. Não precisa ninguém te falar qual é o problema. Você já sabe qual é o problema que está diante de você.
Então começa a falar a solução. Agora deixa eu te falar, abre a sua boca para falar. Não deixa o diabo falar mais alto que você não. Porque o diabo vai falar segunda-feira. Ei, é segunda. Até agora você não arrumou o dinheiro. Fala mais alto que ele. Fala mais alto que ele. Sabe, a gente está andando às vezes intimidado pela circunstância. Já viu uma corrida com barreira? Corrida com obstáculos? É a nossa corrida, a nossa caminhada. O diabo quer botar um obstáculo. E ele coloca grande, vai faltar. E ele coloca grande, não vai dar certo. E ele coloca grande, não, você não vai conseguir. E aí, se a gente parar para prestar atenção nas mazelas de Satanás, a gente vai começar a caminhar. A gente vai começar a se arrastar. A gente vai começar a parar. Porque a informação diz: preciso disso, mas não tem aqui, ainda tem aquele outro, está faltando isso, está faltando aquilo. E a gente começa a olhar aquelas sinalizações, mas começa a olhar para frente, começa a olhar para frente, começa a olhar para o Cristo, começa a olhar para a palavra, começa a falar aquilo que Ele assegura a você. Agora sabe por que, irmãos, você precisa meditar nessa palavra de verdade? Porque é isso que eu falei, daqui para o final de semana, você pode ter esquecido. E aí você não vai ter a ousadia para responder à altura. Porque quando a gente se depara com uma circunstância, a gente responde de acordo com aquilo que nós temos dentro. Aleluia. Se você é um lutador, você treina todo dia, e de repente alguém chega para te desafiar com alguma situação, você não pensa: eita, será que eu dá para correr para a esquerda ou para a direita? Não, você pensa: eu vou dar uma voadora nos peitos ou dou um martelo rodado na cabeça dele? Mas que eu vou jogar no chão, eu vou. Esse desaforado. Agora, se você treina na mesma intensidade, se exercita na mesma intensidade que eu, meu amigo, você vai falar assim: será que dá para eu voltar para trás correndo? Será que dá tempo de eu fugir? Porque eu não vou encarar um na briga não, irmão. Porque eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa ousadia, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa força. Mas o lutador fala: rapaz, eu só vou decidir o que eu vou fazer, onde eu vou aplicar um golpe. Se você está cheio da palavra, a circunstância se levanta, você só vai decidir o que você vai falar. Mas que você vai falar, você sabe que vai. Que você vai agir, você sabe que vai. Não vai ficar chorando, não vai ficar se lamentando. Aleluia. É por isso que nós precisamos ter essa palavra dentro, ter a palavra dentro, ter a palavra dentro, ter a palavra dentro. Meditar nessa palavra e abrir a nossa boca para falar. Aleluia. Você foi criado à imagem e semelhança de um Deus criador. Um Deus que fala e faz as coisas existirem. E para que você e eu não pensássemos: mas Ele é Deus, Ele faz assim. Não, Ele ainda falou para você fazer. Ele disse: ei, fale a montanha, ergue-te, lance-te no mar. Não duvide no seu coração, creia que vai acontecer o que você disse, e vai acontecer. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus falou para uma árvore, irmão. Coisa esquisita. Árvore a gente não fala. A gente corta, a gente sobe, a gente arranca um fruto. Foi isso que eu aprendi quando era criança. Mas Jesus, por meio da sua palavra, nos ensinou: árvore a gente fala. Com árvore a gente fala. Se o problema é árvore, a gente fala. Se o problema é o vento, a gente manda ele se acalmar. Se o problema é o mar, a gente manda ele se aquietar. Não foi isso que Jesus fez? E Ele diz para você dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu. E aí Ele resolve uma circunstância, mandando um peixe trazer dinheiro. Que coisa mais esquisita.
Aí a gente lembra do que o apóstolo Paulo falou: ei, é loucura para o que perece, mas para mim, para você, isso é o poder de Deus. Para mim, para você, falar com a árvore é o poder de Deus, falar para a circunstância é o poder de Deus. Para mim, para você, chamar o recurso é o poder de Deus. Aleluia! Porque nós não somos deste mundo. Aleluia! Para mim e para você é diferente. Não estamos presos ao sistema natural. Você e eu somos sobrenaturais. Imagem e semelhança de um Deus sobrenatural. Oh, aleluia! Glória a Deus. Então começa a falar. Escassez sai, enfermidade sai, doença sai. Haja paz em meu lar, haja perdão no meu casamento, haja vida sobre os meus filhos. Começa a falar, queridos. Começa a lançar a palavra. O semeador saiu a semear a semente e a palavra. Lança essa palavra. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Ramanassandarabasu Torobocochequederebebebes. Nós só estamos começando, queridos. Nós só estamos começando o mês de setembro. Nós só estamos começando o mês de setembro. Será um mês poderoso. Nós já declaramos que será um mês de avivamento na nossa fé. Avivados pela palavra, fortalecidos pela palavra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Agora deixa eu te falar, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa congregar. Você precisa se aplicar a essas verdades. Aleluia, para você não olhar ao final do ano, o irmão contando uma bênção, o irmão contando um milagre, o irmão contando outro, e você diz: minha vida não dá certo, eu não sei porque Deus não faz alguma coisa, porque o que você tem que fazer, Deus não vai fazer, é você. E depois não olhe para o irmão do lado e dizer: pai, é o filho preferido, porque quanto tempo eu estou clamando. E Deus disse: eu não mandei você ficar clamando não, eu disse você declarar, eu mandei você falar à montanha. Aleluia. Sabe, queridos, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas a minha vontade é dizer assim: meu filho, pelo amor de Deus, muda seu comportamento. Como eu falo com o menino. Sabe, irmãos, como eu falo com o menino, eu vou falar para vocês como se eu fosse o pai de vocês. Eu estou com essa indignação dentro de mim, que igreja se movimenta. Amém. Sirva ao Senhor com excelência, congregue, se encha da palavra, fale a palavra. Porque amanhã vai entrar por aquela porta, vai ouvir essa palavra, vai pegar como verdade e vai avançar, e você vai dizer assim: Deus tem um negócio diferente com ele, porque ele já está vivendo isso, já está vivendo. Não, é porque ele deu crédito à palavra. É porque ele acreditou a palavra. É porque ele está praticando a palavra. Eu quero ver vocês, queridos. Eu estou com essa incumbência de pai, essa inclinação no meu coração sobre vocês. É tempo de crer na palavra. Não adianta você dizer: eu sou do verbo da vida, que tem a palavra da fé, prega a palavra da fé, mas é para você viver a palavra da fé. Eu quero ver você viver a palavra de Deus da fé. Se eu, querido, estou com meu coração apertado a respeito de vocês, imagina Deus, vendo tudo aquilo que Ele fez por você, filho, vendo tudo aquilo que Ele entregou para você, filho, e você não está desfrutando. E não é falta de conhecimento, não é falta de acesso, porque tudo está disponível aqui. Essa igreja está se levantando para me ensinar, para te ensinar. E eu quero, e muito mais, Deus quer ver você viver todas essas verdades. Oh, Darabás, comece a orar em outras línguas, queridos, comece a orar em outras línguas, deixa o Espírito falar ao teu coração. Oh, doce Espírito de Deus, traz sobre nós esse entendimento, traz sobre nós esse convencimento, Espírito Santo de Deus, que possamos compreender as profundezas dessa palavra,
que possamos entender as verdades tão profundas do teu amor, que possamos crer que isso é uma verdade do Senhor para nós, que o Senhor já assegurou isso a nós, já foi nos garantido, nós só precisamos crer. Que cresça em nós como igreja a compreensão da palavra, que cresça em cada um dos teus filhos, Senhor, nessa noite, esse entendimento, essa disposição em fazer diferente, essa disposição em mudar, Senhor, os resultados, porque o Senhor já nos deu a forma, o meio de fazermos isso, crendo na palavra, declarando a palavra, chamando a existência, que possamos crer nessas verdades, Senhor, que sejamos edificados essa noite, que sejamos convencidos esta noite do poder que há na Tua palavra, e do poder que há na palavra que sai da nossa boca, que possamos falar vida, que possamos falar vida. Doce Espírito de Deus, nós dependemos de Ti, nós precisamos do Senhor, nos ajuda a viver essas verdades, nos ajuda, Santo Espírito de Deus, a viver essas verdades. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para verdadeiramente vivermos uma vida de fé. Oh, remanasto de bamaman siberejos. Oh, aleluia, aleluia. Eu creio, Pai, que setembro, eu creio e eu declaro que setembro vai ser diferente, que setembro será um mês de intensidade no Senhor, um mês de maior intensidade na Tua palavra, um mês de maior intensidade na Tua palavra, essas verdades sendo colocadas para dentro, essas verdades sendo colocadas para dentro e saindo com fé, saindo da nossa boca com fé, mudando os nossos cenários, mudando os nossos resultados, Senhor. Eu creio, eu declaro assim, eu creio, eu declaro assim, Senhor. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas instruções, obrigado pelo Teu Espírito que nos ajuda a entender, a crer e a viver a Tua palavra. Oh, aleluia, eu Te dou graças, Senhor, eu Te dou graças, eu Te dou graças, Pai, aleluia, por compreensão chegando a nós, Senhor, compreensão. Uma compreensão que nos faz mover, nos faz sair do lugar onde estamos, nos faz agir. Uma compreensão que nos faz ficar revoltados com aquilo que não temos vivido, mas que já está disponível. Que cresça em nós uma indignação santa, desejando viver as verdades da Tua palavra. Que cresça isso em nós, Senhor. Que cresça isso em nós, Senhor. Oh, nemanas, tarebiere com manas. Oh, Pai. Oh, Pai. Onde ramana sudaraba siderese que aleluia, 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 aleluia. Ondarás e dereres, doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ere que derebiam reman sarabastiques. Gratidão, Senhor. Gratidão, Pai. Oh, aleluia. Cada manhã pronto Teu amor, Oh, remanaçu, graça terebebebebebes. eterna. O tempo passa
permanece. Aleluia, aleluia. Tem sido fiel, Tem sido fiel. Tua fidelidade nunca terá fim. Tem sido fiel. tem sido Fiel. Tua palavra nunca passará. Aleluia. Tem alguém aqui